Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. É bem provável que você já tenha ouvido falar de storytelling, que é aquela arte de contar histórias de forma envolvente, com intenção e que é uma poderosa ferramenta de marketing. Só que talvez você ainda não saiba como ela pode te ajudar a alavancar suas vendas na prática. Então, chegou a hora de aprender de vez a usar o storytelling para engajar a sua audiência, conquistar clientes e vender mais. Quem vai te ajudar nessa missão é a nossa convidada de hoje, Rayane Albuquerque, que é mestre em comunicação e mentora de estratégias para marcas. Seja bem-vinda, Ray. É um prazer falar com você. Muito obrigada por todo o convite. Vai ser muito interessante hoje a gente conseguir tratar sobre esse tema que é tão relevante para todo tipo de negócio e principalmente para aquelas pessoas que prestam serviços, vendem produtos. Vai ser uma honra estar aqui com vocês hoje, Juliana. A honra é nossa, Ray. Então, para a gente começar, você poderia explicar melhor para a nossa audiência o que é storytelling e por que ele é tão importante para o universo do marketing? Claro, quando a gente fala sobre storytelling, a definição básica é uma forma de contar histórias que está presente dentro do cinema, das próprias narrativas musicais, dentro de narrativas de todos os sentidos. Mas quando a gente fala sobre marketing, o storytelling é uma ferramenta importante para que a gente consiga aumentar o nível de consciência de um potencial cliente sobre o produto ou serviço que a gente vende e para que essa venda não seja chata. A gente consegue, a partir de uma narrativa mesmo, fazer com que essa condução de venda seja mais fluida e que o desejo de compra por esse produto ou serviço ocorra. E falando especificamente de pequenos negócios, como que uma boa história pode ajudar um pequeno negócio de alimentação a se destacar no mercado? Quando a gente fala sobre destaque no mercado, a gente precisa olhar principalmente para o que a gente no marketing chama de persona. E o storytelling entra como uma ferramenta estratégica nesse lugar. A gente observando o que é a persona, ou seja, aquele cliente ideal que compraria o produto ou o serviço, a gente consegue identificar 3 pontos principais que devem estar sempre na atenção de quem vende algo, que é: quais são as dores que essa persona atravessa, ou seja, qual é o desejo que ela está ali querendo sanar, quais são os sonhos que essa persona tem, e o terceiro ponto é: quais são as objeções de compra. Quando a gente encara esses 3 pontos, a gente consegue fazer um percurso narrativo que passa por eles e aumenta essa conversão de vendas. Dentro desse circuito de construção de dor, desejo, sonho, dúvida, a gente observando o storytelling como uma ferramenta de potencializar as narrativas, o destaque ele acaba acontecendo porque quando uma pessoa que empreende consegue observar esses pontos, o produto dela deixa de ser apenas um produto e passa a ser carregado de significado. Quando a gente fala sobre venda, a gente tem que lembrar que, por mais que as pessoas comprem de forma racional, a compra se dá antes pela emoção. E aí o storytelling entra para fazer esse fio condutor dessa venda que passa por essas emoções do comprador e gera esse resultado, que é uma narrativa que normalmente a gente pode utilizar tanto no digital quanto no offline. E Rai, nessa questão, né, quando a pessoa entende todos esses quesitos, quais são os principais elementos de um storytelling eficaz para quem está começando a produzir o conteúdo? Certo. Quando a gente fala de início de produção de conteúdo, a gente precisa pensar em quais são as dúvidas elementares que esse potencial cliente vai ter sobre o negócio e usar essas narrativas de vendas como funil comercial. Na prática, como é que isso funciona? A gente precisa observar que todo cliente, ele tem essas dores, esses sonhos, essas objeções, e a gente vai mapear primeiro esses 3 pontos, anotando, seja no papel, seja no digital, quais são essas questões, e se a pessoa ainda não tem clareza, se esse empreendedor ou empreendedora não tem clareza disso, uma ferramenta interessante é perguntar para as pessoas próximas: olha, sobre o meu produto, quais são as dúvidas que você tem? E aí essa resposta recebida pode se transformar em conteúdo, porque normalmente as dúvidas que pessoas ao nosso redor têm sobre o nosso produto ou serviço são também as dúvidas que o potencial cliente tem. E aí, quando a gente fala sobre essas narrativas e sobre essa ferramenta, a gente usando o digital como ferramenta de transformação e de aproximação desse cliente, a gente precisa lembrar que isso precisa vir em formato de stories no Instagram, de posts no feed, seja em carrossel, seja em Reels, para alcançar mais gente e também para gerar essa diferenciação de marca.
Ótimas dicas, Rai. E já no setor de alimentação, né? Como que se pode conectar o produto, como um prato, um doce, uma bebida, com as emoções e experiências por meio do storytelling? Quando a gente fala sobre o setor de gastronomia, é maravilhoso que a gente tem como panorama, assim, a visualização do prato. A gente consegue, dentro desse setor, ter algo muito visual e gerar esse desejo, pensar em qual é o momento que esse potencial cliente vai consumir esse produto, tentar aproximar desse potencial cliente, esse lugar de consumo, ou seja, vídeos mais realistas, não só falando sobre como o produto é bom, mas mostrando como esse produto, como esse prato, como esse serviço que está sendo prestado ali é eficiente. E aí a gente vai mostrar o processo de preparo, a gente vai mostrar como é que é servido, a experiência do espaço físico para quem tem espaço físico, a experiência de consumo para quem não tem espaço físico, mas tem clientes que recebem essa demanda às vezes em casa no delivery, às vezes em vendas nas próprias ruas. A gente precisa imaginar em qual é o momento ideal que esse cliente vai consumir o produto e tentar criar conteúdo que simule, que emule isso, porque aí sim a gente se aproxima desse momento da emoção e de decisão de compra, Ju. E a gente sabe, né, hoje em dia que as redes sociais elas são ferramentas muito poderosas na hora da gente contar essas histórias, né? Quais são as melhores estratégias para usar o storytelling em plataformas como o Instagram e o TikTok? Quando a gente fala sobre Instagram e TikTok, a gente precisa lembrar de dois conceitos principais. O Instagram, por si só, é uma rede social. Então, a forma de construir narrativas vai ter um caminho. Já quando a gente fala sobre o TikTok, a gente fala sobre uma plataforma de entretenimento, que se aproxima muito mais do YouTube do que do próprio Instagram. Levando esse ponto de diferenciação em consideração, dentro do Instagram, quando a gente vai criar narrativas, a gente precisa conectar stories com conteúdo de feed, criar destaques que falem para essa audiência em potencial e esses clientes em potencial quais são os caminhos possíveis de consumo do produto, detalhes do produto, quem é que é o cliente, se ele está satisfeito, trazer essa história do produto e não só, por exemplo, vamos dar um exemplo de ovos de Páscoa. Não é só mostrar que o ovo de Páscoa é maravilhoso, bonito, super recheado, mas qual foi a história para definir quais seriam os sabores colocados à venda, sabe? O que está por trás da matéria-prima? Quais são os cuidados que essa pessoa que está vendendo quer ter e tem durante o preparo ali na cozinha, ali na compra do produto? Então, no Instagram, a gente tem esse relacionamento mais próximo com o cliente e, por se tratar de uma rede social, a gente consegue ter uma conversão maior em vendas. Quando a gente fala sobre o TikTok, por ser uma rede de entretenimento, a gente tem que levar em consideração que lá a história de cada vídeo precisa ter início, meio e fim. Diferente do Instagram, que nos stories a gente consegue falar, entre muitas aspas, tá? Dentro de uma narrativa mais fragmentada. Dentro do TikTok, a gente precisa ter essa história mais redondinha em cada vídeo, porque as pessoas que estão recebendo não necessariamente são seguidoras. E por elas não serem seguidoras, elas precisam entender da história da marca em todo o vídeo, do início, do meio e do fim. Para a gente construir essas narrativas, a gente precisa lembrar desse elemento principal e, ainda usando esse exemplo dos ovos de Páscoa, se nos stories a gente mostra a compra, o processo de compra do material ou da matéria-prima e como é feito nos bastidores, lá no TikTok, usando esse mesmo exemplo, a gente, em vez de fazer somente essa fração, a gente vai contar a história da marca que vende ovos de Páscoa e que consegue estar em diferentes cidades ou atender clientes de forma específica. E aí a gente vai conduzindo essa pessoa que está assistindo ao conteúdo, não só para entender sobre o produto, mas no final também a gente vai ofertar dizendo onde esse produto pode ser comprado e necessariamente precisa ali ou ter um link da bio ou um número de WhatsApp direcionando esse potencial cliente. Ai, muito legal essa explicação, ficou bem clara a diferença entre uma rede e outra, né? E aí, além, né, de conectar com o cliente, desconectar com o cliente, o storytelling ele pode ser usado como uma fidelização e também nesse relacionamento com o cliente. Super pode. E é justamente essa a liga que gera diferenciação e competitividade de mercado para marcas que estão dentro do digital e marcas que não estão. Quando a gente fala sobre storytelling, a gente está falando sobre conexão emocional, envolvimento com o cliente vai dar valor. E não vai ver somente preço. E é justamente aqui o gargalo de muita gente que empreende, sejam micro, médias ou grandes empresas. A falta de venda, muitas vezes, é a falta de conexão com o cliente.
E o cliente só se conecta quando ele tem contexto sobre o produto ou sobre o serviço. E o storytelling, ele entra nesse lugar, de trazer contexto, de mostrar, ainda usando o exemplo dos ovos de Páscoa, que não seria somente um ovo de Páscoa comum, mas que tem toda uma história por trás, que pode ser a história do produto, que pode ser a história do empresário que está ali com aquele negócio, que pode ser a história do ponto comercial, como é que acharam, de que forma esse lugar foi construído, quais foram os desafios enfrentados e como isso foi superado. Porque quando isso é posto, o cliente observa aquilo e vê que isso é também uma maneira de se conectar e de dizer, poxa, vou comprar desse ponto comercial aqui ou desse empresário, em vez do outro, porque eu me conecto mais. Muito legal. E aí, com base na sua experiência, né, quais são as dúvidas e os erros mais comuns dos empreendedores ao tentar implementar o storytelling? Normalmente, a grande questão é, eu não tenho bastidor suficiente ou eu não tenho estrutura necessária para conseguir contar uma boa história. Quando, na realidade, o próprio cotidiano da venda, o próprio cotidiano do contato com o cliente já é matéria-prima para a gente conseguir extrair boas histórias. Por exemplo, se um cliente fala como conheceu a loja, esse como pode ser utilizado como conteúdo nos stories, pode se transformar num Reels, pode se tornar uma narrativa lá no TikTok, pode inclusive virar uma newsletter, por que não, para a gente alcançar outros lugares e receber, fazer com que esse cliente receba e-mails e se conecte cada vez mais com a marca. Então, essa objeção de eu não sei o que fazer, eu não sei como narrar, eu sempre oriento as minhas clientes a fazerem o que eu chamo de exercício do pescoço. Observar ao redor mesmo, quais são essas mensagens, o que está acontecendo no dia a dia. Se você tem dificuldade em empreendedor e está ouvindo isso, tenta mapear, colocando ponto a ponto. Por exemplo, manhã, o que eu faço na minha manhã? Eu vou lá, compro matéria-prima, volto para o lugar físico, transformo isso no produto, pela tarde, eu entro em contato com o cliente. Isso tudo aqui é bastidor e sim, o cliente está interessado em saber. E aí a objeção de quem produz conteúdo é, não tenho matéria-prima para produzir conteúdo. E aí a resposta está dentro desse lugar, de observa o teu cotidiano. E aí onde entra a vergonha? Que muita gente que está escutando deve ter vergonha de pôr a cara ali, de falar, como que faz? Quando a gente fala sobre vergonha, eu gosto muito de usar a seguinte máxima: a gente não precisa se constranger por transformar em alguma medida a vida de quem compra da gente. Quando a gente vende um produto ou um serviço, a gente precisa virar uma chave na nossa cabeça de que, de alguma maneira, quem consome aquilo está tendo uma transformação. Às vezes é um momento de felicidade a partir de um alimento ou de uma refeição que a pessoa está recebendo ali. E essa vergonha, ela precisa ser trabalhada primeiro com muita prática. A gente precisa, quando fala de marketing, fazer testes e estar aberta, sim, a errar. Ninguém vai conseguir começar sabendo de tudo. E essa curva de aprendizagem, ela ocorre de forma mais facilitada, e esse medo do erro e esse medo de aparecer vai diminuindo à medida em que a gente faz mais. E aí, essa estrutura da vergonha, ela vai sendo contornada quando a gente pensa nesse cliente final. Sempre que a gente coloca o olho no cliente e fica pensando muito em como é que essa pessoa recebeu o que a gente tem para ofertar, melhora de uma certa forma na qualidade de vida ou no cotidiano, essa vergonha vai dando espaço para uma outra forma de significar essa produção de conteúdo, sabe, Ju? Então, é dessa maneira que eu acabo orientando as minhas clientes, delas observarem em perspectiva e tentarem. Quando a gente arrisca, a gente consegue alcançar mais gente e a marca consegue, consequentemente, crescer. Muito, muito legal, Rai. Muito legal suas dicas. E agora, né, por fim, eu quero te propor um desafio. Eu vou dar 2 exemplos de produtos alimentícios, falar algumas características deles e dos seus empreendedores, que são hipotéticos, né? E você vai me dar um exemplo de como aplicar um storytelling estratégico com a intenção de vender esses produtos. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. O primeiro é um sanduíche natural feito por uma empreendedora que vai usar o dinheiro das vendas para pagar a faculdade. Ela oferece esses sanduíches na própria faculdade e em uma academia da região. Qual seria uma narrativa poderosa para impulsionar as vendas? Uma narrativa poderosíssima que ela poderia usar tanto no TikTok quanto no Instagram seria mostrar qual é a meta financeira e dizer esse contexto por trás, em vez dela só postar.
foto do produto, dizendo onde ela está, ela pode contar o porquê. Por que ela vende? Lembra da questão do emocionar? A gente precisa tocar o coração da pessoa, e não num sentido negativo de persuasão, mas para a gente conseguir mostrar que tem valor naquele produto. E muitas pessoas vão se mobilizar, no caso, para incentivar essa compra. E quando a gente dá o motivo por trás, que seria para pagar essas contas, a gente consegue fazer com que o cliente final deseje. E além de mostrar esse bastidor, esse motivo final, falar também sobre o produto, sobre a diferenciação, sobre como a pessoa se esforça. Então, uma narrativa interessante seria saindo do zero e vendendo até tantos reais dentro da faculdade tal, para que eu consiga, ou dentro da academia, para que eu consiga atingir meu objetivo de pagar tal conta. A gente fazendo isso, a gente traz um público para observar, primeiro, se ela conseguiu ou não atingir aquele marco. Segundo, onde essa pessoa está vendendo. Terceiro, se mobilizar para também ajudar, ainda que a pessoa esteja vendo isso remotamente e não possa acessar o produto, porque existem sim pessoas que, ao se tocarem com histórias, conseguem trazer esse auxílio, e a gente vê isso em diversas formas, em diversos vídeos, tanto dentro do Instagram quanto dentro do próprio TikTok. Muito bem, Rai, excelentes dicas, né? Agora vamos para o segundo produto ou categoria de produto. Imagina uma pequena loja de rua localizada em uma rua tranquila que vende bolos caseiros para o café. Esse é um negócio familiar, os proprietários são um casal na faixa dos 60 anos que trabalha com os filhos, e uma neta do casal ajuda a cuidar das redes sociais da loja. Qual estratégia de storytelling você indica para divulgar essa marca? Quando a gente fala sobre os donos dessa situação hipotética, a gente traz uma sensação que poderia muito ser utilizada no storytelling, que é o aconchego. Bolo de pote para brasileiro é um abraço, é um carinho no final da tarde, às vezes naquela metade da manhã. Então, uma das narrativas possíveis é tentar conectar esse momento de consumo do produto com essa história de quem está por trás. Quando foi que a primeira receita desse bolo de pote foi feita? E aí a gente pode mostrar a evolução disso e contar também, além da história do produto, a história de quem faz o produto. Quando a gente tem essa situação hipotética onde há outros parentes trabalhando na mesma marca, isso fortalece essa narrativa quando a gente mostra isso dentro do digital, porque agrega valor e aumenta o nível de consciência do potencial cliente de que não se trata somente de um bolo de pote, mas de um produto que está carregado da história, das esperanças e expectativas de uma família inteira. Ai, muito legal o nosso bate-papo. Adorei conversar com você. Essas dicas certamente elas estão abrindo a mente, né, aqui dos nossos ouvintes, estão dando várias ideias para eles colocarem em prática. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do episódio. Eu te agradeço pela participação e por topar esse desafio de inspirar nossos ouvintes com exemplos práticos, né? Agora aproveite este espaço para divulgar suas redes sociais, onde você fala de storytelling e muito mais desse universo de comunicação para os pequenos negócios. Juliana, fico muito feliz com a nossa conversa de hoje. Torço de verdade para que ele sirva como um ponto de partida para que mais empreendedores coloquem as marcas no digital, porque o futuro é no digital. Quem quiser me acompanhar um pouco mais, pode me buscar no Instagram, o @Raiane, com Y e 2 N's, comunica, tudo junto. E lá, todos os dias, nos stories e no feed, eu vou trazendo informações úteis para empreendedores de diversos segmentos. E assim chegamos ao fim deste episódio, que tem o patrocínio de Balduco, PepsiCo, Gomes da Costa e Unilever. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram, Academia Açaí Oficial, e no Facebook, Academia Açaí. Até a próxima!